Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam super, ultra, mega bem. Estamos agora na aula de finalização do nosso livro. Chegamos finalmente aqui à parte final do nosso módulo. E como é que a gente vai fazer isso agora? A gente vai começar aqui juntos a ver hoje medidas de temperatura, medidas de massa, medidas de volume. Então, prestem bastante atenção. Abram o módulo de vocês na página 164. Enquanto isso, a tia vai começar a transmitir a tela para que vocês possam acompanhar junto comigo, tá? Então, vamos lá. Vou começar a transmitir a tela. E agora, nós vamos... Deixa a tia ver. Ah, já estou conseguindo transmitir a tela para vocês, isso é ótimo. Vamos para a página 164 do nosso módulo Medidas de Temperatura. Vamos lá? Gabriel vai fazer uma viagem para a cidade de seus tios na próxima semana. Para saber que tipo de roupa ele deve levar, Gabriel pesquisou a previsão do tempo na cidade nesse período. Em qual dia da semana está prevista a maior temperatura máxima e a menor temperatura máxima? Se nós olharmos aí, quinta-feira está a nossa maior temperatura máxima, né, com 32 graus Celsius, e domingo tem a menor temperatura máxima com 26 graus Celsius. Um dos instrumentos utilizados para medir a temperatura é o termômetro. Observe os termômetros que estão indicando a temperatura em graus Celsius. Temos o termômetro de álcool colorido, termômetro digital para uso culinário e o termômetro infravermelho digital, que é também um que é utilizado na entrada da escola, né, para medir a temperatura de vocês. Qual é a temperatura indicada no termômetro infravermelho digital? Vamos lá? Olha ali, ó, no infravermelho digital, 36,5 graus Celsius. Observe na tabela as temperaturas registradas em algumas capitais do mundo em um mesmo momento do dia 21 de agosto a 2019. Letra A. Qual é a capital que registrou a menor temperatura? Se olharmos aí na nossa tabela, nós teremos Santiago. Em qual capital a temperatura estava mais alta nesse momento? Quando olharmos Tóquio com 32 graus, né? Escreva em ordem crescente as temperaturas da tabela. Nós colocaríamos, então, do menor para o maior. 18 graus Celsius, 23, 31 e 32 graus Celsius. No momento registrado desse dia, qual foi a diferença da temperatura entre Brasília e Santiago? Nós precisaríamos fazer uma conta, né? Nós precisaríamos pegar o grau Celsius de Brasília e diminuir pelo grau Celsius que está dando em Santiago. E teríamos como resultado 13 graus Celsius. Renato fez uma pesquisa na internet, verificou que a temperatura máxima registrada na sua cidade no dia anterior foi de 25 graus Celsius. Registre essa temperatura no termômetro ao lado, pintando de vermelho a altura correspondente de baixo para cima. Então, você vai começar na parte de baixo desse termômetro e você vai pintar até chegar na linhazinha que forma o 25, né? Para que esse termômetro indique 25 graus Celsius. Na página 166, nós teremos aí uma atividade para que vocês calculem a temperatura dessas cidades acima, apresentadas nesse gráfico, né? Como que vocês vão fazer isso? Olha só a dica da calculadora. Para calcular a variação de temperatura, calculamos a diferença entre as temperaturas máximas e a mínima registrada. Por exemplo, nós queremos saber a temperatura de Boa Vista. Então, nós vamos pegar ali, ó, a máxima, que é 34,1, e diminuir de 24,2, que é a temperatura mínima. Temperatura de Boa Vista, então,
é 9,9 graus Celsius. Então, é isso que você vai fazer. Você vai pegar a temperatura máxima e vai diminuir a temperatura mínima. E vai aí ter a nossa variação de temperatura. Letra B. De acordo com o resultado obtido no item A, qual a cidade que apresentou a maior variação de temperatura e qual delas apresentou a menor variação? Após fazer os cálculos, você vai me dizer qual dessas cidades, né? Boa Vista, Macapá, Porto Alegre ou Vitória, tem a maior variação. E depois qual tem a menor variação de temperatura. Página 67, você vai terminar de construir esse gráfico de linhas aí, né? O título, temperatura registrada a cada 3 horas em um paciente em tratamento. Vocês irão terminar de montar, né, os pontinhos aonde estariam. Como você pode ver, às 6 horas lá em cima está em 39 graus, então você vai botar uma bolinha no 39 e vai ligar, né, do 38 até o 39. Depois uma bolinha às 9, né, que vai ficar em 37,5 graus, e depois uma em 37. Você vai ligar, ó, e ele vai ficar assim, tá vendo? Um gráfico de linhas super fácil de fazer. Embaixo tem uma linha e você vai escrever anotações de Sheila, que é a fonte, né? De onde que veio esse gráfico de linha. Agora, nós vamos para a página 168, onde vamos falar sobre medidas de capacidade. Nesse tópico, nós vamos estudar as unidades de medida de capacidade, o mililitro e o litro, estudando essas medidas. Já estudamos em alguns produtos que são vendidos em gramas e em quilogramas. Veremos agora alguns produtos que são vendidos em litros e em mililitros. Temos o leite, que é em litro, 1 litro, né? 100 ml o perfume, 1,5 litro a tinta. Utilizamos o litro e o mililitro para medir a quantidade de líquido que um recipiente pode conter, ou seja, a sua capacidade. Veja a equivalência entre essas unidades de medida de capacidade. Bom, 1 litro é igual a 1.000 ml, ou seja, agora que eu sei isso, eu posso transformar as minhas unidades de medida. Vamos lá? Quando nós queremos transformar do litro para o mililitro, nós multiplicamos pelo 1.000, ok? Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, 15 litros. Eu quero transformar 15 litros em mililitros. Eu vou fazer 15 vezes 1.000, que teremos, então, 15.000 mililitros, tá? Na página 169, nós vemos aí como nós transformamos de mililitros em litros. Se para transformar de litros em mililitros, nós multiplicamos pelo 1.000, para transformar de mililitros em litros, nós dividimos pelo 1.000. Lembrando que você não precisa fazer essa conta, você só precisa andar com a sua vírgula, ou seja, voltar com ela para que você saiba onde a vírgula vai ficar, ok? Tá? Então, por exemplo, nós temos aí no exemplo 1.000 ml, nós sabemos que 1.000 ml é igual a 1 litro, né? Então, agora nós vamos fazer 14.795 mililitros e vamos transformar em litros. Nós vamos precisar fazer 14.795 dividido por 1.000. Andando, né, voltando 3 vezes com a nossa vírgula, o nosso resultado, então, vai ser 14.795 ml, né? No caso, litros. Então, de 14.795 ml, nós temos 14,795 litros. Agora, na atividade 1, vocês vão escrever a unidade adequada para medir a capacidade do copo, do combustível, da piscina, da xícara de café e do balde. Lembrando que as suas opções são litro e mililitro. Página 170. Na página 170, nós vamos completar cada item com o número adequado. Se eu tenho 5 litros, eu quero passar para mililitros, eu vou multiplicar por 1.000. Então, 5 vezes 1.000, depois
0,5 vezes 1.000, né? Eu vou andar com essa vírgula aí. Agora, se eu tenho ml, eu tenho que passar para ml, então eu tenho que dividir por 1.000, né? Então, 10 dividido por 1.000, e ali, ó, 2.250 ml dividido por 1.000, para nós obtermos o resultado. Agora, vamos para a próxima. Para produzir uma tonelada de papel, são utilizados 100 litros de água. Letra A. Qual é a quantidade de água necessária para produzir 5,2 toneladas de papel? Bom, se uma tonelada é igual a 100 mil litros, né? Então, a gente vai pegar o 5,2 e multiplicar pelo 1.000, pelo 100 mil. Então, 5,2 vezes 100 mil dá 520 mil litros de água. Para produzir 300 quilogramas de papel, são suficientes 40 mil litros de água. Então, nós podemos pegar aqui 300 dividido pelo 1.000, né? Que vai ser 0,3, e multiplicar ele pelo 100 mil, que vai dar 30 mil. Então, serão necessários 30 mil litros de água para produzir 300 quilogramas de papel. E 40 mil é maior do que 30 mil, né? Bom, agora nós vamos lá para a nossa página 172, para que nós possamos conhecer as medidas de volume. Agora vamos estudar a ideia de volume e algumas unidades de medida de volume, como o centímetro cúbico, o metro cúbico. Observe como foram empilhadas as caixas de certo produto, no primeiro e no segundo momento. Quantas camadas de caixas há na pilha no segundo momento? Vamos lá. Nós temos aí primeira, segunda, ó, vamos contar aqui juntos, tá? A gente acabou passando aqui. Vamos lá, a gente vai botar até uma seta aqui para a gente poder contar junto. Vamos ver. Então, quantas camadas nós temos aqui? Uma, duas, três camadas. Então, eu coloquei 3 camadas. Em cada camada, né, nós temos 3 desses cubos. Então, nós temos 6 caixas, ó. Vamos lá. Se considerarmos, porque, ó, temos 3 camadas e 6 caixas. Se considerarmos que uma caixa é a unidade de medida de volume, diremos que o volume dessa pilha é igual à quantidade de caixas que há na pilha, ou seja, 18 caixas. A fim de que não ocorra diferença ao medirmos o mesmo volume, foram adotadas unidades de medida de volume padronizadas. O centímetro cúbico é uma unidade de medida de volume. Esse é o espaço ocupado por um cubo, cuja medida da aresta é de 1 centímetro. Outra unidade de medida de volume padronizada é o metro cúbico, que é um espaço ocupado por um cubo, cuja aresta mede 1 metro. Essa unidade é usada, por exemplo, para medir o volume da água de uma piscina. Vamos agora, então, entender o volume do paralelepípedo. Para fazermos o volume do paralelepípedo, nós teremos uma fórmula. O volume do paralelepípedo é igual a comprimento vezes a altura vezes a largura. Então, vamos lá. Se nós temos aqui, ó, por exemplo, olha aqui. Para calcular o volume de um paralelepípedo, vamos dividi-lo em cubos de 1 centímetro cúbico de volume. Em seguida, nós vamos determinar a quantidade de cubos que ele foi dividido por meio de uma multiplicação. Nós temos aí o comprimento é igual a 4 centímetros. Então, 4 vezes a largura, que é 2, vezes a altura, que é 3. Então, teremos 4 vezes 2 vezes o 3, 24 centímetros cúbicos. Agora, como todo cubo é também um paralelepípedo, nós calculamos o seu volume multiplicando as suas dimensões, tá?
Então, se nós temos ali somente 2 centímetros, nós sabemos que o comprimento, a largura e a altura também são 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Vamos agora para a página 174. Determine o volume de cada pilha de blocos, considerando o bloco, né, o cubo, como unidade de medida de volume. Vamos lá. Então, vamos contar aqui, utilizando a régua, a seta, perdão. Quanto que nós temos aqui, né? Vamos lá. Aqui nós temos 3. Então, vamos lá. 3 vezes 3. E quanto de altura? 2. Então, comprimento 3, largura 3, altura 2. Agora, nós vamos diminuir. O que nós vamos diminuir? 4 e somar 1. Tá bom? Então, vamos lá. Esses 4 aqui nós estamos diminuindo e esse de cima estamos somando. Então, 3 vezes 3 vezes o 2, menos, e tudo isso entre parênteses, menos 4. Vou botar aqui com vocês. Nós pegamos aqui 3 vezes o 3, ou seja, comprimento vezes a largura, vezes o 2, que é a altura. Isso tudo aqui a gente vai colocar entre parênteses, tá? Depois a gente vai diminuir 4, tá bom? E nós vamos somar mais um, que é aquele lá de cima, né? Que ficou desfalcadozinho. Então, mais um. Então, se fizermos isso, 3 vezes 3, 9 vezes 2. Isso aí, agora menos 4 mais 1, 15. Bom, agora vamos para o segundo. No segundo, nós vamos aí comparar, então teremos 3 de largura, entre parênteses, 3 de largura, vezes 3 de comprimento, 2 de comprimento, perdão, vezes, deixa eu te apontar aqui no dela, 4 de altura, fechamos aqui o nosso parênteses, aí eu vou diminuir 2, porque faltam 2 quadrados aí, tá vendo? Ó, esse espacinho aqui, ó, deixa eu te montar aqui para vocês. Assim como nesse espaço nos faltavam 4, tá vendo? Aqui nesse espaço aqui, perdão, nos faltam 2 cubos. Então, a gente tem que diminuir esses cubos para a gente conseguir um cálculo exatozinho de quanto é, né? Então, menos 2. Agora, nós vamos fazer esse cálculo aí. 3 vezes 2 vezes 4 menos o 2 dá 22. Tá? Então, o volume dessa figura é 22. As pilhas foram construídas com cubos de 1 centímetro cúbico de volume. Sem contar, estimule qual das pilhas possui maior volume. Bom, a número 2 é mais uma resposta pessoal, né? Qual que você achava, assim, só olhando, que tinha o maior volume? Como a gente já fez o cálculo, a gente sabe que a B tem o maior volume, né? Agora, vamos lá. Olhando aqui essas pilhas, se fôssemos determinar o volume delas, né, faríamos o comprimento vezes a largura e vezes a altura. E depois diminuiríamos se tivesse faltando algum quadradinho, por exemplo, na C. Na C, faltam aí, deixa eu ver, 3 quadradinhos. Então, a gente faria, né? Diminuindo aí esse quadradinho. Bom, agora vamos lá. Bom, gente, indo agora para mais atividades, vocês vão ter um resumo de tudo o que nós aprendemos até agora. Então, nós vamos ter aí atividades até a nossa página 186 para serem feitas,
com o resumo de tudo que nós vimos nesse módulo até agora, tá? Desde o início desse bimestre. Então, a tia espera que vocês consigam fazer com muita atenção, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido tudo ótimo. Então, ó, um beijo para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau!